Vamos conversar agora com o Fernando Horta, historiador, professor da Universidade de Brasília, participa aqui com a gente. Oi, Fernando, como você está? Tudo bem por aí? Tudo bom, Thalita? É um prazer falar contigo, prazer falar com as pessoas numa confusão tão grande como está o nosso país, né? Pois é, né? Pior que a gente sempre conversa nessas situações, né, Fernando? Eu Eu digo acho que que é tem para tantas isso que a gente coisas serve, né? para tentar entender, né? Buscar entender. Exato. E é isso que eu quero é isso que eu queria que você passasse agora para a gente. Então, assim, muita coisa aconteceu de ontem para hoje, né? Há muita especulação, inclusive, sobre o que pode acontecer agora, né? Então, tem setores que aguardam um parecer até do Supremo Tribunal Federal, tem gente que acredita que é melhor o Supremo Tribunal Federal não se manifestar, até para não alimentar essa base bolsonarista que já tem ânimos elevados por conta dessa decisão de Bolsonaro. Como que você tem visto isso? Qual você acredita ser a estratégia de Bolsonaro a partir dessa decisão agora de enfrentamento ao Supremo Tribunal Federal? Bom, Thalita, essa estratégia não é nova, né? A gente tem que entender que desde o primeiro momento em que Jair Bolsonaro botou o pé no Palácio do Planalto, ele vem falando no tal do cabo e no soldado para fechar o STF. Isso é evidente desde o primeiro momento em que ele se tornou presidente. Então, essa situação não é nova. O que ocorreu é que, durante algum tempo, as instituições brasileiras, especialmente o STF, mas também a Câmara, a PGR, o próprio Senado, acreditaram que poderiam acomodar essa disputa por poder, essa disputa fratricida que Jair Bolsonaro dá causa quando ele arremete contra os poderes da República. E ao tentar acomodar, eles foram se desviando efetivamente dos espaços institucionais que eles deveriam compor. Quer dizer, nós temos uma PGR hoje que não faz absolutamente nada do seu trabalho, nós temos uma Câmara dominada efetivamente por um grupo de parlamentares que vende segurança para o presidente da República, né? E o STF, no final do ano passado, ele começou, na metade do ano passado, a bem da verdade, ele começou a se dar conta de que esse desvio institucional que eles estavam tentando fazer para acomodar uma figura disruptiva como Jair Bolsonaro se tornaria, de alguma maneira, cada vez mais complicada, cada vez mais complexa. E aí o STF, ao invés de fazer valer as suas regras, o seu limite de poder e fazer valer efetivamente a lei e a Constituição, não. Partiram para um processo de negociação política. No 7 de setembro nós vimos o que aconteceu, o Temer entrou em campo, não, agora nós vamos acobertar, e houve uma série de situações, quando em realidade, naquele momento, nós já chamávamos a atenção, tá, e de maneira nenhuma Jair Bolsonaro vai recuar. E agora ele coloca o STF numa situação de derrota de qualquer que seja a atitude do STF. Veja, ele chegou numa situação em que ele está usando Daniel Silveira como um ariete contra as instituições brasileiras. Ele joga Daniel Silveira contra o STF, e aí numa situação em que, se o STF reagir, vai abrir, obviamente, a luta e a disputa entre os poderes, e a gente não sabe efetivamente onde é que isso pode terminar. Se o STF não reagir, sai completamente desmoralizado desse processo todo, e Jair Bolsonaro não só aumenta a sua força frente às instituições brasileiras, do ponto de vista por fora da democracia, ou seja, a possibilidade de um golpe, como também aumenta o seu patrimônio eleitoral. Nas próximas pesquisas pode aparecer isso já muito claramente, porque o brasileiro, especificamente o brasileiro médio, ele é aquele que entende, reconhece força na capacidade que os indivíduos têm de dobrar as instituições, né? É uma tese super conhecida do Contardo Caligares e tal. Então, Jair Bolsonaro vem se colocando nessa condição de o grande defensor da pátria, o defensor das liberdades de expressão, o defensor, e isso tem um apelo popular muito forte. E aí, Thalita, eu acho que a gente está numa sinuca de bico. Eu penso que o STF tem que reagir de forma imediata e deflagrar esse conflito o mais rápido possível, porque essa política de desgaste serve apenas e exclusivamente a Jair Bolsonaro. Eu ia perguntar isso, qual a sua avaliação sobre o que deveria acontecer? Então, você acha que o STF deveria agir imediatamente? Já demorou para isso?
Eu não sei se demorou, porque há todo um trâmite legal, né? A condenação inclusive me parece que do ponto de vista formal, Jair Bolsonaro se assodou essa situação, porque primeiro precisava haver a publicação do acórdão, a partir daí, então, depois de transitado em julgado, se poderia fazer esse perdão. Jair Bolsonaro saiu atabalhoadamente. Eu tenho a impressão que o STF precisa arrumar essa parte formal, mas agir de imediato, declarar esse perdão completamente inconstitucional e imediatamente voltar a trazer para ele, STF, os limites da Constituição, parar de fazer politicagem. Nós estamos fazendo politicagem desde 2013, 2014, Thalita. Primeiro era o STF, as elites brasileiras, a grande mídia brasileira, eles todos num grande conluio fizeram politicagem para arrumar um crime que não existiu, para Dilma Rousseff, para fazer o golpe acontecer, para que ninguém falasse absolutamente nada. Depois eles conseguiram fazer a mesma politicagem, usando as leis, transformando coisas que eram visivelmente equivocadas e erradas para prender Luiz Inácio Lula da Silva. E assim eles estão fazendo desde aquele momento. Só que agora aconteceu aquilo que todos nós avisávamos lá atrás. Quer dizer, lá atrás o STF era parte da politicagem. Ele foi parte da politicagem, tanto no golpe contra a Dilma, quanto na prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Hoje, ele é o principal agredido nesse processo. Mas esse processo não começa com Jair Bolsonaro. Ele começa lá atrás. E ou nós retornamos as instituições para onde elas devem ficar e para com essa politicagem toda, ou efetivamente Jair Bolsonaro não só não vai aceitar os resultados das urnas lá em outubro, como efetivamente vai ter ao seu lado uma parcela significativa da população para romper com a institucionalidade que ainda tiver sobrado até aquele momento. Eu li algo semelhante ao que você disse, que é isso, tanto a grande mídia quanto o STF foram fiadores do golpe, do que a gente vem sofrendo desde então, né? E estão, inclusive, arcando com consequências disso tudo. Mas arrastam a gente também para esse abismo, né, em que nos metemos. Então, é difícil essa situação. A gente comentava nos bastidores, né, sobre o público, o alvo, né, dessa decisão de Bolsonaro. Você fala que acha que, inclusive, ele deve crescer nas pesquisas. Eu dizia, inclusive, que eu tinha já lido sobre os moderados ali em cima do muro responderem negativamente a uma ação como essa de Bolsonaro. E ele fala muito diretamente com uma base, né? Então, até um tempo atrás diziam que ele estava meio em silêncio, que ele tinha ali se acomodado, mas um ato como esse, inclusive, repete o que foi 7 de setembro. E ele vai continuar arremetendo contra as instituições como ele fez nos últimos 4 anos. Só que, inicialmente, ele usou pessoas de calibre mais baixo. Ele tentou fazer isso com Sarah Winter, tentou fazer isso com Alan dos Santos, tentou fazer isso com Roberto Jefferson, pessoas que não tinham apoio institucional e não tinham um caso, vamos dizer assim, né, uma razão de disputa, uma razão em disputa da forma como o Daniel Silveira tem. Quer dizer, ali Jair Bolsonaro percebeu, Daniel Silveira é, em primeiro lugar, membro do Congresso Nacional e, portanto, tem um apoio efetivo dentro do Legislativo, né? E, além disso, supostamente, na interpretação de Jair Bolsonaro, que ele não tem essa prerrogativa de interpretação, porque a interpretação é do Judiciário, mas na interpretação dele ele estava tão somente exercendo o seu direito de livre expressão, quer dizer, ameaçar, bater, agredir, matar ministros, destruir o STF, tudo isso está englobado na visão doente de Jair Bolsonaro como uma liberdade de expressão. E aí, essa grande discussão sobre o limite da liberdade de expressão, ela é uma situação bastante complexa, mesmo para dentro dos tribunais, mesmo para pessoas que sabem efetivamente do que estão falando. Imagina você popularizar essa discussão, radicalizar essa percepção dentro da sociedade e usar isso para se colocar contra o STF, que é o que está acontecendo. A questão agora, Thalita, é saber o seguinte: quando nós precisamos do STF para que ele bloqueasse os golpes, para que a gente tivesse uma institucionalidade minimamente conservada, esse STF não veio ao nosso auxílio. Muito pelo contrário, ameaçado por generais, fizeram
todas as estripulias legais possíveis para não só chancelar o golpe contra Dilma, como acabar prendendo Luiz Inácio Lula da Silva. Nesse momento, as instituições brasileiras dependem do povo nas ruas, dependem de líderes políticos, dependem daqueles que essas instituições atacaram nos últimos 3 ou 4 anos. Precisa da manifestação de Luiz Inácio Lula da Silva, precisa efetivamente de Renan Calheiros indo ao Congresso e falando, precisa mesmo de João Dória nesse momento, que esses líderes venham à frente, Fernando Henrique Cardoso. A questão é saber, uma vez o STF virou as costas para todo esse grupo, criminalizou a política, lavou suas mãos e fez questão de fingir que não era com ele. Agora a situação é em cima do STF. O STF vai precisar de ajuda. A questão é perguntar quem desses políticos que sofreu tanto na mão do STF, né, naquele momento, está disposto agora a ir às ruas a aumentar o perigo contra si para tentar defender uma instituição que nós não sabemos efetivamente como é que vai se comportar ali adiante. É uma situação muito complexa, um cálculo político muito, muito difícil de se fazer, e eu acho que só os grandes círculos políticos do Brasil hoje têm condições de chegar a um consenso de como vai ser essa ação a partir de agora.